Pretende viajar nas férias de janeiro, gente? Quem vai fornecer agora aqui no nosso programa dicas valiosas sobre o cuidado com os olhos no período de férias é o oftalmologista Daniel Kamlot. Está começando mais um Tribuna Independente inédito, feito assim, ó, com o coração e com os olhos em você. Doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E, aliás, é verdade, né, que os olhos são a janela da alma, não é, doutor? São da alma, do corpo, que a gente consegue descobrir várias doenças pelo olho. Pelo olho, Diabetes, né? pressão alta, tudo isso a gente consegue descobrir pelo fundo do olho. Pois é. Agora nós estamos num período de férias, né? Todo mundo já passou as festas, está todo mundo já na praia ou passeando. Agora, quais são os cuidados básicos que nós temos que ter nessa época do ano com a saúde dos olhos, hein, doutor? Acho que primeiro de tudo pensar no sol. O sol tem os raios UVA, UVB, Tá. que se você não proteger, você pode gerar vários problemas para o olho, tanto agudos como ceratite, que seria uma queimadura da córnea, desenvolvida por um contato muito grande com o sol durante aquele momento, né, ou até mesmo crônico. Se você você tem aquela exposição ao sol por muito tempo, você pode gerar uma catarata precoce. Quem já tem uma tendência a uma degeneração macular relacionada à idade, você pode ter um problema na retina, que o sol também pode ter uma propensão a isso. Pterígio, que é aquela pelezinha que cobre os olhos. Então, tudo isso pode ser evitado com o uso de óculos escuros, só que sempre dizendo isso, com uma lente boa, de qualidade. Se você usar só um óculos escuro, que você não consegue filtrar esses raios, eles vão entrar numa quantidade maior no seu olho, porque a sua pupila dilata e não vai filtrar. Então é até mais perigoso você usar um óculos escuro que não filtre esses raios do sol. Agora, existem doenças que são propícias dessa estação do ano, não? Sim. Primeiro, conjuntivite viral. Tá. Por você ter uma aglomeração maior em piscina, clube, você ter um contato de pessoas maiores, cumprimentar, tudo isso. Então, se você tem alguma pessoa com conjuntivite e tem aquela aglomeração, você pode passar com muito mais facilidade nessa época do ano por aquela aglomeração, todo mundo junto. Então, isso é muito comum. Outro problema também é esses problemas de ceratite. Se você ficar na praia o dia todo, você não se protege. Então, se você tem uma exposição muito grande, você pode ter a ceratite, uma inflamação da córnea. Tá. Que você pode ter uma ardência, uma fotofobia, que pode acontecer depois de muito tempo na praia, no sol. Então, isso é muito comum de acontecer mais no verão, nas férias. Nós vamos continuar esse papo aqui, eu vou dar um recadinho, volto já já para nós falarmos sobre os exames. Já já vamos falar sobre os exames. Mas olha, doutor, eu queria perguntar para você qual que é a frequência recomendada para a gente fazer um exame ocular. É de ano em ano, por exemplo? Eu digo sempre que no mínimo de ano em ano. Tá. Porque você vai fazer uma avaliação, principalmente pessoas acima de 40 anos, você tem doenças silenciosas, como o glaucoma, que você só vai descobrir fazendo exame de rotina. Tá. Então, uma revisão de ano em ano é muito importante. Agora, em pessoas que têm diabetes, retinopatia diabética, algumas doenças que podem causar maiores lesões no olho, a gente faz uma frequência um pouco maior, mas pelo menos uma vez por ano. Crianças e bebês, quais são os cuidados que nós devemos ter nesta época? Eu digo que a avaliação de crianças e bebês é importante fazer mesmo que ele não informe que tem problema na visão. Tá. Que às vezes a criança pode ter uma visão de um olho ruim e a outra boa. Então ela vai enxergar bem com um olho, só que o outro vai ser esquecido. Então o médico precisa detectar isso para já começar a tratar antes dos 7 anos de idade, que é o momento que a gente consegue reverter. E já no verão, como você perguntou, essas crianças vão ter maiores contatos com problemas na casa, é sempre bom esconder faca, instrumentos pontiagudos, tudo que pode o quê? A criança levar o olho que possa ter algum problema de arranhar a córnea, perfurar mesmo o olho. Então, nessa época, a mãe e o pai devem ficar bem atentos, porque a criança vai ficar mexendo em coisas que às vezes não pode mexer. Então tem que ficar de olho. Por falar nisso, a gente sabe que a criança acaba pegando, por exemplo, na praia, o protetor solar e passando sozinha. Ela Sim. quer passar sozinha, Sim. né? E acaba passando nos olhos. O protetor solar em contato com os olhos pode causar algum tipo de irritação? Pode causar uma conjuntivite química, pela química do filtro solar, até mesmo alérgica, se você tiver alergia ao filtro solar. Então, tomar cuidado. Se acontecer isso
lavar com muita água corrente, o máximo que você conseguir. Sentindo que não está melhorando, leva no pronto-socorro oftalmológico mais próximo para avaliar, ver se teve algo mais grave. Mas sempre eu digo, lavar o máximo possível com água abundante para evitar que tenha qualquer lesão, que tenha aquele contato. E tomar cuidado também, como você falou, na areia. A criança tem contato com a areia, às vezes a areia, mesmo com o vento, jogar de brincadeira a areia, pode cair no olho e às vezes ela prende na pálpebra. Então ela vai piscar o olho, a pálpebra vai piscando e vai arranhando a córnea. Isso vai causando uma fotofobia, uma irritação e dor. Então, às vezes, é necessário passar com o oftalmologista no pronto-socorro para que ele consiga retirar esse grãozinho de areia que caiu. Então, é usar proteção e evitar, falar sempre com seu filho para evitar de ficar brincando com a areia, de ficar jogando e quando tiver o vento sempre usar uma proteção. Vamos falar sobre o cloro? Sim. Daqui a pouquinho eu vou dar um recadinho para você que está assistindo o nosso programa. Olha. Muito bem, e agora a gente continua falando aqui sobre os cuidados com os olhos nessa época do ano. E eu queria falar, doutor, a respeito do cloro da piscina. A gente sabe que a criança também quer ficar praticamente o dia inteiro na piscina. E o cloro, ele acaba causando um pouco de irritação. Quais os cuidados que nós devemos ter? Primeiro, tentar fazer com que a criança use um óculos de piscina que vai evitar que aquele cloro caia no olho. Agora, vamos dizer que a criança sentiu aquela irritação com cloro e tudo, então, pelo menos tentar fazer uma lavagem com soro fisiológico, usar algum colírio lubrificante para poder evitar que esse cloro fique em muito contato com o olho. Agora, só aproveitando para falar do cloro, às vezes quem usa lente de contato acha que pode entrar na piscina com a lente sem problema nenhum, porque o cloro vai matar qualquer coisa. Às vezes o cloro não mata alguns protozoários como a cantameba, que pode criar problema com a lente de contato, úlcera de córnea e até mesmo perder a visão por causa disso. Então, o cloro não vai fazer com que fique totalmente isenta de qualquer problema com a lente de contato. Então, eu sempre dou a dica de quando for na praia, piscina, tentar tirar a lente de contato quando for entrar na água ou usar algum óculos por cima da lente de contato para evitar problemas. Isso é importante. Né? Quer dizer, então, a gente, quando vai a alguma praia ou piscina, tirar a lente de contato. Eu prefiro, se a pessoa puder retirar para evitar problemas. Né? Sim, eu prefiro. Óculos normalmente. Eu prefiro. Tá certo. Olha, no caso das mulheres, a gente sabe que muitas querem ir maquiadas, né? Prejudica os olhos porque acaba, junto com a maquiagem, passando também o protetor solar? A maquiagem ela pode entrar no olho, ela pode causar alergia à própria maquiagem e outra coisa também, ela obstrui alguns poros onde nasce o cílio. Então, existe uma probabilidade maior, principalmente no verão, de formar aquele tersol, o ordelo, que é a inflamação na pálpebra. Então, na maquiagem, se for usar, tomar muito cuidado para que ela não entre e, chegando em casa, retirar muito bem a maquiagem para não dormir com ela, para evitar essa obstrução dos poros e problemas como tersol, alergia, tudo isso que pode causar. Quer dizer, nós estamos falando do calor, mas tem muitas pessoas que vão viajar para fora do país, nessa época, lá é frio. Sim. Quais são os cuidados, por exemplo, que nós temos que ter para quem vai aonde está a neve, por exemplo? Sim, primeiro no avião. Eu sempre falo, no avião tem muito ar-condicionado. É bom a pessoa levar, se já tem aquele olho seco, levar um lubrificante, porque o ar-condicionado do avião pode causar um ressecamento ocular maior. Então isso é importante. Agora, locais mais frios, com neve e tudo, a pessoa fala, não vou usar proteção nenhuma. Mas existe o sol refletir na neve e existe a queimadura da córnea, a própria ceratite, com a neve. A pessoa acha que está na neve e não precisa usar óculos escuros, você vê que quem vai esquiar precisa usar aquela proteção com óculos, para que evite essa queimadura, essa ceratite da córnea, porque é uma dor muito forte, que a pessoa precisa procurar o pronto-socorro, é parecido com aquela queimadura da solda elétrica. Então, na neve também deve se proteger com óculos, porque existe essa queimadura. Pelo reflexo do sol na neve. A pessoa acha que tá bem, quando chega em casa começa uma ardência insuportável e aí sim ela vai procurar o pronto-socorro. Vamos continuar esse assunto. Espera aqui um pouquinho que eu tenho mais um recadinho para você. Vem comigo, olha só. Muito bem, continuamos aqui e agora vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Doutor, olha, José Gregório de São Paulo diz assim, olá Fábio, boa noite, Tribuna Independente, cada vez melhor, muito obrigado. Minha dúvida é sobre as mãos. Por exemplo, as mãos são usadas para praticamente todas as tarefas do dia e elas tocam o nosso rosto e os olhos o tempo todo. Quais os principais cuidados que eu tenho que ter com as minhas mãos em relação à saúde das minhas vistas, doutor? Então, José, primeiro de tudo, lavar sempre as mãos. Teve um contato com um problema que você tocou, acha que teve algum problema, sempre lavar as mãos, isso é importante. Principalmente esse período de conjuntivite, viral, isso é muito importante. Agora, eu sempre digo, em algum momento, se você for coçar o olho, eu dou a dica de você não coçar com o dedo, que o dedo você tocou em tudo. Tentar sempre
coçar com essa parte daqui do pulso que você não tocou em nada. Se tiver algum contato com algum problema com a mão, você não vai pegar a conjuntivite que você coçou com essa parte, não com a palma da mão. Então é uma dica que eu dou sempre com essa parte das mãos nos olhos. O Peterson Oliveira de Osasco, São Paulo, pergunta se ele pode pegar algum tipo de doença utilizando a água da piscina que não é tratada. Água da Tem piscina esse não caso? tratada, assim, se você tiver algum problema, como eu estava falando, Acho que em bactérias... clubes, né? Clubes. Sim, sim. Se não for tratado, mesmo com cloro, eu falei que pode ter esse problema. Da cantameba, ter alguma úlcera de córnea. Então, se ela não for tratada, o problema é maior ainda. Então, você pode ter problemas na córnea, úlceras de córnea, tudo isso que pode acontecer se você tiver, então, um pertuito, alguma porta de entrada, então, a possibilidade de ter alguma infecção, alguma úlcera de córnea é muito maior nesses casos. Olha, o Elvis Pereira de Palmas, Tocantins, um abraço a vocês de Palmas, está perguntando o seguinte: Fábio, pergunta ao doutor, eu fico as minhas férias inteiras no computador. Isso pode causar danos à minha visão? E como precaver para não ter problemas e aproveitar o merecido descanso? Então, Descanso Elvis, na tela do computador é difícil, acaba né? que cansa até mais, né? Eu acho, né? Então, Elvis, o computador, ele causa um ressecamento maior do olho, porque você está mais concentrado naquilo que ia fazer e você pisca menos. Para lubrificar o olho, você precisa piscar. Tá. E usando o computador, você vai piscar menos, a lágrima vai evaporar e o seu olho vai ressecar muito mais. Além disso, o computador emite raios de luz azul, que podem também ser prejudiciais. Então, eu sempre digo, é bom você usar o computador, mas sempre dando um descanso, até mesmo que você pode acomodar muito a visão de perto. Chega no final disso tudo, você pode ter dor de cabeça. Então, use o computador, mas com limite, sempre dando um descanso para que essa lente consiga relaxar e contrair, que não tenha nenhum problema. E os celulares também, claro. Também, né? da mesma forma. Nós vamos continuar esse assunto. Espera só um pouquinho. Muito bem, muito bem. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui, doutor, da Angélica Soares, de Diadema, São Paulo. Ela diz o seguinte: Fábio, boa noite. Eu tenho 3 pestinhas que vão passar as férias de janeiro na praia pela primeira vez em janeiro. Os pestinhas deve ser porque eles são muito arteiros, né? Quais os cuidados que eu tenho que ter com os olhos das crianças? E aproveitando a pergunta, eu também queria saber dos cuidados dos olhos da minha mãe. Ela tem 72 anos de idade. O programa está excelente, parabéns. Obrigado, Angélica. Um beijo carinhoso para você. E aí, doutor? Então, Angélica, para os filhos, como a gente comentou, tomar muito cuidado com a areia da praia, proteção, filtro solar, evitar com que caia nos olhos dos seus filhos. E sempre tomar cuidado, como eu falei também, em casa. Você acha que o seu filho está protegido totalmente em casa, ele vai inventar alguma coisa de pegar, levar os olhos e que pode ter alguma lesão. Então, saber onde vai guardar as coisas antes que lesione os olhos dos seus filhos. E da mãe, que tem 72 anos, ela já é mais idosa, é importante proteção com óculos escuros para prevenir uma catarata mais precoce, evitar uma degeneração macular, como eu tinha falado, relacionada à idade, que é um problema da retina, e sempre ficar de olho, usar essa proteção e tomar cuidado, como todos, com óculos escuros, quando for cair na água, tentar evitar de abrir o olho, para evitar essa irritação, e com filtro solar, como a gente tinha comentado também. Olha, então tem uma pergunta do Rogério de Lima, aqui de Curitiba, no Paraná. Ele pergunta o seguinte, olha só. O tipo de óculos, doutor, qual o tipo de óculos que eu devo escolher? Óculos escuros? Porque eu conheço vários, tem os mais fashions, os menos fashions. Qual que é? Como que ele escolhe um óculos de sol? Rogério, o principal é não escolher a armação, que quem está preocupado com o fashion é a armação. A armação é o de menos, o problema é a lente. A lente precisa ter o filtro UVA-UVB. Não adianta comprar naquele camelô que está vendendo na praia, na barraquinha, que eles vão ser escuros, mas não vai ter a proteção. Então, comprar em alguma ótica que tenha a nota fiscal dizendo que tem aquele filtro UVA-UVB e não acreditar em qualquer um. Senão não vai filtrar o raio e vai entrar mais raio que prejudicial do que deveria. Doutor Daniel Camelot, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado você também que esteve conosco nessa noite. Continue aqui na Rede Vida. Nosso próximo encontro amanhã, às 8h30 da noite. Se cuida. Tchau.